você. 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Alô, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Estamos iniciando a nossa participação aqui no programa De Olho na Cidade, produzido nos estúdios da Paraíso FM em Sobral, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, que até então estava sob o comando do meu querido colega jornalista Nilton Mourão, ao lado do meu querido colega jornalista Vicente Alencar, e na mesa de som, o Adson Bruno. Bom dia a todos vocês da Rádio Assunção e da Paraíso FM. Um bom dia especial para aqueles que ajudaram. Ontem não foi um dia muito bom em termos de Facebook, né? A Sobralnet me fez lembrar muito dela, o serviço péssimo que ela presta ontem foi mais um deles, né? Hoje, graças a Deus, está tudo bem por enquanto, né? E continue assim. Então, um abraço e um agradecimento àqueles que ajudaram a elevar, a partilhar o nosso vídeo no Facebook, como a Fransquinha Cunha, o Francisco Adivar, João Alves Freire, Antônio José Loyola, Silveira Rocha, grande jornalista Silveira Rocha, aqui de Sobral, o Wagner Viana e a Rádio Web Interative Metro, lá de Maranguape. Bom dia para quem já entrou aqui em contato pelo WhatsApp, 9616-1470, membros do nosso grupo de ouvintes do Hora da Notícia, como o Sargento Michel Mendonça, o Kerson, o Paulo Nobre e o Henrique. Um bom dia para quem entrou também aqui já na timeline do Facebook, como Célia Pontes, Gilardi Alves, Paulo Regis Porfírio, José Basílio, Cristiano Jans, todos mandando um bom dia para nós. Bom dia também para o Paulo Roberto Soares Nobre. Como já vinham falando aí, o Nilton e o Vicente Alencar, já está no ar, já está valendo a carteirinha aí, está sendo desburocratizado nesses tempos de tecnologia, né? Essa coisa da tecnologia, o Bolsonaro está sempre tentando. Não é só na tentativa de buscar os votos, né, para a criação do novo partido, que ele quer que seja usado aplicativos e a biometria. Aliás, o TSE, segundo o Globo, né, está dizendo que hoje o TSE vai se debruçar sobre o assunto e deve decidir a favor de Bolsonaro sobre a assinatura eletrônica do novo partido. O TSE deve autorizar o uso de certificado digital, mas a biometria terá dificuldade, porque a gente avança nos aspectos e mantém assim, a gente fica entre o digital e o analógico o tempo todo. Então, você pode até conseguir esse monte de assinaturas via aplicativo, mas para fazer a biometria, para checar, vai ter que ser uma coisa manual, o que pode ser que inviabilize o partido para as próximas eleições municipais. Aliás, por falar nisso, né, já tem até um partido que está querendo fazer de um hospedeiro, uma espécie de hospedeiro, seria o Patriotas, que abrigaria esses candidatos do próximo partido do presidente até que o partido tivesse condições de estar legalizado, né, e de forma a dar condições para os seus filiados concorrerem às eleições, se não às municipais, que se avizinham no próximo ano, e o partido tem um tempo mínimo para isso, né, teria que estar pronto até março para poder ter condições de concorrer. Então, não tendo estas condições, teria como fazer parte, né, desse outro partido que seria o Patriotas. Deixa eu ver aqui. Governo, o que é que nós temos para hoje aqui? O governo reage a Lula e Maia e busca pacote social. Na verdade, não é só reagir a Lula e a Maia, né? Na verdade, o governo já tinha que ter essa preocupação e também está colocando as suas barbas de molho, né? Quando vê os vizinhos aí da América do Sul, por qualquer toma lá da cá, está havendo manifestações como no Chile, na Colômbia, na Bolívia, né? Está vendo, e a dona Gleisi Hoffmann não vê a hora, aliás, há algum tempo, Plínio Bortolotti aqui no Ceará, né? Uma hora vai chegar no Ceará. Aquilo mais que uma tentativa de previsão, é uma grande torcida, né, de chegar aqui no Brasil essas manifestações. E ficam o Lula, né, e Dilma, etc., e Ed Caterva, né, todo esse pessoal aí sonhando
que a única possibilidade que ele vê, que eles até agora não conseguiram nada em termos de oposição ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro tem feito profundas mudanças, né? Na reforma da Previdência foi a reforma mais aguda de todos os tempos. E em outros tempos daria, assim, sempre uma manifestação feroz nas ruas. E não aconteceu, para uma grande frustração dos petistas e esquerdistas em geral, que estão tomando um banho, né? Achavam que era o dono das ruas e não conseguem mobilizar. Na verdade, a direita tem equilibrado essas mobilizações nas ruas, né? Tem um lá, tem outra cá, e o certo é que o governo tem conseguido fazer as suas coisas sem muitas manifestações. Então, para não ficar só fazendo essas reformas, que são coisas duras a se exigir da sociedade, o governo está tentando apostar também no lado social, e não só isso, o governo recuou. Hoje, o jornal o Globo, por exemplo, traz um editorial cobrando do governo que continue nessas suas reformas. Mas o governo Bolsonaro também tem essa habilidade do termômetro social. É óbvio que o ideal é que nós façamos todas as reformas e a gente tenha de volta o nosso país se desenvolvendo economicamente, né, e socialmente também, né, para ter uma justiça social. Acontece que nós temos que fazer isso e também ver o que as ruas estão aí. Não adianta você só ficar fazendo isso, exigindo sacrifícios, apontando para um futuro daqui a 2, 3 anos, e enquanto isso as pessoas sofrendo. Então, elas vão reagir. Então, com esse termômetro social, o Bolsonaro também está calibrando as suas ações. Você vê que ele recuou. Já vinha aí, já estava pronto para vir reforma administrativa, que, aliás, não era uma coisa que trouxesse grandes embaraços para a sociedade como um todo. Na verdade, ele estaria atingindo algumas castas, né? O serviço público é uma casta, e dentro do serviço público há castas também, há hierarquias de castas. Então, ele recuou, não porque fosse atingir a sociedade como um todo, mas atinge um segmento altamente mobilizado, as corporações, e que tem, assim, uma correia de transmissão junto do Congresso. Há muitos congressistas que representam essas castas. E, a pretexto de defender a sociedade, na verdade, defende privilégios destas castas em detrimento do geral da sociedade brasileira. Então, está havendo aí uma tentativa de, não, vamos ver o que a gente pode fazer mais, o que a gente pode melhorar na área social, para não ficar só a equipe econômica mandando ver, exigindo sacrifícios da população, embora se sabe que o correto é isso mesmo. Mas tem que também fazer esse calibre. Notícia boa aqui no antagonista: a construção civil tem maiores índices de atividades e emprego em 7 anos. Segundo a CNI, os indicadores de atividade e emprego na indústria da construção civil em outubro foram os maiores em 7 anos. Por que isso é muito interessante? Porque a construção civil tem o condão de empregar as pessoas desqualificadas, que têm menos qualificação. Que, aliás, falar em qualificação, né, tem esse lado da construção civil, vai abranger muita gente que não tem qualificação. Por outro lado, o Brasil se desenvolvendo vai precisar de muita gente qualificada, vai ter emprego sobrando para gente qualificada, e não teremos vagas, né, não teremos pessoas suficientes para preencher essas vagas qualificadas. Em uma escala de 0 a 100, o nível de atividade do setor chegou aos 50 pontos em outubro, enquanto o de emprego marcou 48,5. Ambos os índices são os maiores desde outubro de 2012, antes da crise, né? Lembra-se que a crise de Dilma, os 2 anos de Dilma, houve uma recessão brutal, acumulando 7% de retração no PIB. A gente está achando, puxa, vai crescer 1%. Aliás, o Ciro disse, a gente está embaixo, a gente desceu 14 andares e subiu 2. Então, a gente não está subindo muito, mas é melhor do que está descendo mais, né? Então, pelo menos, a gente está se recuperando. E pode ser que no final do governo Bolsonaro a gente atinja ao patamar anterior, é como se a gente estivesse no buraco e chegasse no zero. Pronto, zeramos, a partir daqui vamos subir. A gente estava negativo, né? Na escala menos zeros, né? Negativo, chega no zero e agora vamos para o positivo.
A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 12 de novembro, com 483 indústrias do setor. Bom dia para Adília Ribeiro Magalhães, bela amiga. Yelano Forlan Virgínia. De vez em quando a Adília mostra as praias lindas. Eu fico extasiado com a beleza das praias que ela mostra nas fotos dela, né? Elesbão de Castro, bom dia para todos. Helena Soares, um bom dia. Wellington Pereira, dizendo que está retransmitindo na sua web Rádio Interativa Metro o nosso programa, que é em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Paraíso FM de Sobral. Bom dia, Valíris Avelino. Neide Moura, bom dia, minha querida. Edmar Cordeiro, Luciano Clever, me tira uma dúvida. Se o processo do triplex já havia passado pelo STF, por que o Lula foi favorecido com a liberação após condenação em segunda instância? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? Bom dia, Sandra Cordeiro. Se o processo do triplex já havia passado pelo STF... Ah, não, entendi. Na verdade, não passou ainda nem pelo STJ, tá? No STF houve habeas corpus. Não é só assim chegar lá, não. O que se chama trânsito em julgado é quando todos os recursos, né, quando não há mais condições de nenhum recurso, no próprio STF, ele pode entrar com vários recursos, tá certo? Então, já passou, entendi a sua pergunta, já passou pelo escrutínio do STF um habeas corpus. Aliás, mais de um habeas corpus do Lula em relação ao processo do triplex. Mas ainda há recursos suficientes. Por exemplo, o Lula foi condenado lá no STJ, ele foi condenado por Moro, a condenação foi reafirmada no TRF4 e houve um recurso para o STJ. Na hora que há esse recurso para o STJ, não tem mais o que se pensar ou falar de novas provas, ou se a prova valeu ou não valeu. A prova valeu a partir da segunda instância. O que se vai discutir aqui no STJ é se há algum problema de legalidade processualística do processo. Então, o STJ diz que está tudo ok e ainda diminuiu a dosimetria, né? A pena do Lula diminuiu. Dentro dessa condenação no STJ, os advogados entraram com um recurso chamado embargos declaratórios, ou embargos de declaração. Isso é meramente protelatório. Raramente algum embargo desse daí tem o condão de desfazer uma condenação, uma decisão judicial. O que geralmente ele é usado, esse condão, esse remédio, chamado embargo de declaração, é assim: o juiz, houve um acórdão ali do tribunal, e o advogado diz, olha, você me perdoe, mas aqui não está muito claro. Se acontecer isso, vai para acolá, ou como é que não é? São filigranas jurídicas. Então, o advogado entra com esse recurso e, o tribunal, o STJ, ainda no STJ, certo? Ele passou pelo STJ, mas dentro do STJ ainda há recursos pendentes. Depois dos recursos pendentes no STJ, que são os recursos de aspectos legais, de legalidade, quando zerar tudo aí, quando não houver mais nada, ele ainda pode recorrer ao STF sob o aspecto da constitucionalidade. O advogado pode alegar que algum princípio, alguma norma constitucional possa ter sido ferida nesse processo. Na verdade, tudo isso daí é para demonstrar como a justiça brasileira é pródiga no amplo, né, direito de defesa. E eu acho até que deve ser, mas que não possa deixar o cara fora. Eu acho que sim, pode ter a quantidade de recursos que quiser colocar, mas que ele comece a cumprir a sua pena a partir da segunda instância. Aliás, já tem até propostas para não mexer na Constituição, mexe só no conceito. E o conceito é assim: será considerado trânsito em julgado a partir da condenação em segunda instância, embora os recursos outros possam ser interpelados até não poder mais, mas ele não estará em liberdade para exercer esses recursos. E aí você tira essa coisa da impunidade. Hoje o Brasil é tido como o país da impunidade. Isso que o STF fez, tirando a prisão em segunda instância, na verdade é um monumento à impunidade neste país. Não há outro país que tem esse tipo de coisa que o Brasil tem. É o que se chama de jabuticaba. Só no Brasil tem esse tipo de coisa. E é por isso, por causa do grito das ruas, que não admite mais isso, né? A sociedade brasileira já deu um passo à frente.
na sua letargia tradicional, na sua inércia, e foi para as ruas e a sua voz está sendo ouvida. É tanto que há a maioria no Congresso para aprovação de medidas que façam com que a prisão, a segunda instância, valha. Afinal, a gente paga muito caro pela justiça de primeira e segunda instâncias. E como é que aí não vale? Quer dizer, eu condeno lá na primeira instância, na segunda instância não vale? O cara não vai preso? Então, para quê essa segunda instância? Põe logo direto no STJ, no STF, e a gente tira um bocado de custos. É um absurdo dos absurdos, paradoxos dos paradoxos que a justiça brasileira tem, lamentavelmente. É demais, espero ter esclarecido. Então, ele ainda tem condições de recorrer. Ainda há um recurso pendente no STJ, chamado embargos de declaração, ou embargos declaratórios, e depois disso ele ainda pode, assim como já pôde, desde o início ele pode ir para o STF. Então, mesmo que ele não tivesse ido para a segunda instância, ele já poderia ter recorrido ao STF. O STF você pode recorrer a qualquer hora, alegando alguma, principalmente em termos de habeas corpus, para manter o cara preso. Bom dia para o Arlésio Marinho, para a Maria Cristina, Djalma Oliveira, mandando bom dia, Cristiano Maciel, Otávio Albuquerque, Eliandos Bezerra e João Cunha. Bom dia para vocês. Está trazendo aqui, ontem foi veiculado, a revista Veja que trouxe isso, né? Que os caras lá, os hackers, até para tentar convencer a senhora Manuela Dávila, tinham mostrado para ela, olha, tem mais coisa, eu tenho aqui uns diálogos, aí mostrou uma foto de uns diálogos de conversa do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. E hoje, soube-se depois, né, a revista Veja trouxe isso, e na verdade foi uma simulação. Não era verdadeira a história lá, de que ele teria tido acesso ao telefone, à conversa do Telegram de Carlos Bolsonaro. Então, se o cara pôde simular essa conversa, por que não simularia as outras? E eu acho assim uma ingenuidade a Folha de São Paulo, quando diz, a Folha tenta dar um aval para essas conversas roubadas, fruto de crimes, né, contemplada, a Folha sabe disso. Aí a Folha diz assim, não, nós verificamos aqui e tem algumas conversas dos nossos jornalistas com os procuradores, que foram também hackeadas, e elas correspondem à verdade. É óbvio. O cara vai passar essas informações para os jornalistas, ele mantém a integridade daquilo que tem com o jornalista, porque o jornalista pode ver, não disse isso. A ingenuidade é essa. Ele pode deixar na integralidade essa conversa com os jornalistas e mudar tudo mais. Aí ele tem aquelas áreas de verossimilhança. Aí o jornalista embarca, né? Porque tem vontade também de fazer a coisa, tentar atingir Bolsonaro e de tentar soltar Lula, na primeira fase, já conquistada, né? E agora a tentativa da Folha é ver se anula a sentença, se torna Lula elegível. Bom dia para Leila Albuquerque, João Cunha, Rodrigues Tomás, Welesbon Castro. Bom dia a todos. Existe proposta no Legislativo, além da prisão em segunda instância, o enxugamento no número de recursos. Tomara. Eu acho até que os recursos, Welesbon, pode acontecer sem problema. O que não pode é que esses recursos sejam meramente protelatórios e que evitem a execução da pena e a prescrição de crimes. Isso é que não pode ser. É por isso que o Toffoli, sabendo que iria derrubar a segunda instância, apontou para aquela solução salomônica, né? Olha, Congresso, vamos fazer o seguinte aí, quando o cara fizer um recurso desse, a gente faz agora uma lei para dizer que a prescrição fica pausada, o prazo de prescrição pausa a partir do recurso. Assim, é uma saída. Por exemplo, o governo Bolsonaro, se ele tiver algum crime, qualquer governo, tá? Bolsonaro porque está na frente. Se ele tiver algum crime anterior ao mandato, que ele não pode ser julgado quando está no mandato, já tem uma previsão constitucional para isso. Aquele crime é como se ele pausasse também o prazo de prescrição. Não conta o prazo de prescrição. Se ele tiver o crime, quando terminar o mandato, ele vai responder por aquele crime como se não tivesse... É como se o juiz no campo de futebol, quando a bola está fora ou faz cera, ele faz aquele desconto do tempo. Né? A mesma coisa acontece isso. Então, o Toffoli
várias sinalizações para o Legislativo, para dizer, olha, vocês podem, vocês estão culpando aqui o tribunal, mas o tribunal está agindo em cima da lei. Então, vocês, que são os legisladores, podem, têm função para isso, tem. A função de vocês, na verdade, é essa. Então, pode dizer, olha, tudo bem, tem um recurso, mas o recurso, entrou com recurso depois da condenação, não terá o prazo para prescrição do crime, fica pausado. E as outras opções, nós temos várias discussões, a Câmara está dizendo, a Câmara já se definiu, o Senado está querendo uma outra coisa, porque o que é que o Maia está dizendo em relação a essa história da segunda instância? É que se você vai mudar a Constituição e como direitos fundamentais, pode haver alguém dizer que é inconstitucional, pode judicializar. Então, eles estão fazendo de uma forma que não mexa naquilo que se diz direitos fundamentais. Então, alguns apontam assim, não, você pode mexer, por exemplo, no Código de Processo Penal, sobre prisão. Porque ele fala lá, a Constituição não fala sobre prisão, só fala sobre culpa. Mas o Código Penal, o infraconstitucional, né, uma lei ordinária, você pode dizer que não, a prisão pode acontecer, o cumprimento da pena pode acontecer. E, aliás, se você fizer uma analogia, me perdoe, e já estou até aventando isso, porque na época, quando se criou a lei da ficha limpa, ficou essa coisa meio incongruente, né? Meio paradoxal. Se eu tenho uma lei que diz que eu só posso ser considerado culpado quando transitado em julgado, como é que eu fico elegível numa condenação em segunda instância se eu ainda tenho possibilidade de recursos? Compreendeu? Daqui a pouco estão dizendo, olha, se a segunda instância caiu, então a lei da ficha limpa também só deve valer quando o trânsito em julgado. Compreendeu aí a analogia? Veja bem, o cara é condenado na segunda instância por um colegiado e estava sendo preso a partir daí. Aí vem o STF e diz que não, que ele só será considerado culpado, como diz a Constituição, quando todos os recursos forem julgados, quando não houver mais recursos a interpelar. Por que não é a mesma coisa na lei da ficha limpa? Eu também fui condenado na segunda instância. Então, se amanhã eu fui inocentado, então eu fui impedido. Bom, há várias teses jurídicas, né, que dizem, olha, na verdade, porque ali a sua presunção de inocência já tinha ido embora, os crimes tinham sido provados e tal, e não pode concorrer. Bom, fica estranho. É a justiça que manda ou não o povo sobre a escolha das pessoas? Então, por isso que é bom a gente fazer uma lei que seja determinante, que valha para tudo. Qual seja, condenado em segunda instância, começa a cumprir a pena. E aí vale tanto para a inelegibilidade como para a parte criminal e cível. Aliás, por falar em cível, também vai, se for condenado em segunda instância, também começa a valer para as áreas cíveis. Tipo ações trabalhistas, que as empresas ficavam, principalmente o governo, eram condenadas e ficavam com recursos e só iam pagar lá quando tudo fosse julgado. Então, fazendo a analogia, quando condenado, quem entrou no TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho. Não, na primeira instância, desculpa, né? Aí é julgado no TRT, a partir daí, se ele ganhar a ação, já deve receber o dinheiro, seja do governo, seja da área privada. Por isso que é bom a gente alinhar, para não ficar essas incongruências jurídicas, para não ficar um Frankenstein constitucional. Bom dia para o Tatá. São 6h26, hora da gente tomar um pouco d'água, né? 101,1. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unida 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unida, grande, do tamanho dos seus sonhos.
Ofertas imbatíveis Maccabi. Preços e prazos imperdíveis no carnê para você aproveitar. Só na Maccabi você compra. Guarda-roupa Carraro com 4 portas e espelho por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Sem entrada e sem nada de juros. E com a primeira parcela só lá para janeiro. E tem mais, é no carnê. E tem mais, toda a linha de móveis, colchões e estofados em 12 vezes sem juros. Com a primeira parcela só lá para janeiro. E ainda é no carnê. Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra O melhor do rádio em uma só frequência. 101,1. Estamos de volta também pela Rádio Associação Cearense, dando uma geral aqui com os nossos ouvintes. Bom dia para o Tatá, para o Luciano Santos. O Oliveira dizendo que o Moésio Loyola está fazendo muita falta em Gruaíras. Grande Moésio Loyola, sou seu fã. Bom dia para a Leila Albuquerque. O Roberto, bom dia, Luciano, estou te ouvindo. Uma excelente terça-feira, sou seu fã. Roberto Albuquerque, na Nova Caiçara. Grande abraço para o pessoal da Nova Caiçara. Grande conjunto aqui em Sobral, escutando a gente. Bom dia, Marcos Gildo, Washington Costa, Jesus Alves e também para o Luciano Santos. Vamos ver aqui quem está no grupo de ouvintes. O Vicente Alencar mandando aqui uma mensagem. O Walter Lando, Antônio Bezerra, Francisco Ludilberto, o João Paulo de Aracati. E está certo o presidente em cuidado social. Na Argentina, o presidente foi muito forte nas reformas. E isso reflete diretamente na rejeição dele. As reformas são necessárias, mas é preciso estar atento às ruas. É isso aí, é isso mesmo. André Ramos, bom dia para você. Um grande abraço para todos vocês do grupo, assim como o Iranildo Bibiano mandando um bom dia para nós. Pois bem, está aqui no antagonista. Vermelho simulou diálogos que nunca existiram. A Polícia Federal já periciou as mensagens de terceiros que Walter Delgatti, o hacker, certo? Enviou à deputada Manuela Dávila e confirmou que várias delas eram falsas. Vermelho sequestrou contas inativas do Telegram de alguns alvos e passou a simular diálogos, apresentando depois essas conversas como verdadeiras. Ele se passava pelas pessoas, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do grupo de Telegram de ministros do Supremo, que nunca existiu, e das conversas de Eduardo e Carlos Bolsonaro. Um estelionatário é um estelionatário, diz o antagonista. Então, muitas das conversas foram simuladas. Os vagabundos tinham acesso à conta sua, uma conta inativa, por exemplo, né? Entravam e começavam a mandar mensagem para outras pessoas, se passando por essas pessoas. Aí depois mostrava as conversas como sendo, olha, eu hackeei aqui as contas do fulano e do ciclano, está aqui as conversas deles, né? E várias foram. A própria Joyce Hasselman teve mensagens dela, como se estivesse ligando para um jornalista, e o jornalista desconfiou, né? Acho que foi até o Jardim, do Globo, os caras tratavam com gente grande, né? O Lauro Jardim do Globo, como se fosse a Joyce Hasselman, na época líder do governo no Congresso, e se passando por ela como querendo dar uma informação e tal, deu a informação, a Lauro Jardim ligou depois para ela para confirmar e viu que, na verdade, era uma pegadinha, os bandidos em ação. André Lima Ramos e a Folha de São Paulo acoita esses bandidos. Intercept é compreensível. A Folha de São Paulo, muito estranho. Ou nem tanto estranho assim, né? Que Deus abençoe a todos. O ministro Ives Gandra, os petroleiros estão aí, bravos, querendo fazer greve geral, querem tudo por tudo, ver se dá um jeito de replicar aqui no Brasil essas manifestações que acontecem em alguns países aqui da América Latina e também mundo afora, como na Ásia. Aí, agora, os petroleiros que durante os governos de Lula e PT viram a Petrobras simplesmente ser acachapada, simplesmente ser destroçada, simplesmente de ir para o buraco, simplesmente de ser o maior monumento de corrupção na época, não deram um pio, porque eram seus companheiros.
E agora que a empresa está se levantando, voltando a ter lucros, a ter competitividade, eles querem fazer greve. Uma greve política, obviamente, que não se justifica. Porque alguns estão sendo demitidos. Por favor. E o ministro do TST, ministro Ives Gandra, disse que a greve não deveria acontecer e disse que ia multar os sindicatos, a multa de 2 milhões por dia se fizesse greve. E os caras enfrentaram. O que é que o ministro fez? Bloqueou as contas. É assim que se faz. Bom dia para o Wagner Viana. Bom dia, Luciano. Grande imprensa aliada das esquerdas estão em pânico, haja vista que todos os indicadores mostram que o país está no caminho certo. A Rede Globo, esses dias, não podendo fugir da realidade, deu no Jornal Nacional várias notícias favoráveis. Eu assisti. Digo, olha como é lindo a Globo dizer isso, né? Fora assim, a escalada toda do Jornal Nacional foi de recuperação da economia, de retomada de indústrias que estão retomando a sua capacidade, né, de fabricação que estava ociosa, os estoques indo embora. Maravilha, notícia maravilhosa para todo o Brasil. Bom dia, querida Lulu Araújo Mesquita e Antônio Ferreira. O ministro Ives Gandra Martins Filho, que concedeu uma liminar contra a greve política comandada pela Federação Única dos Petroleiros, decidiu bloquear via Bacenjude, é um sistema do Banco Central, o dinheiro de 12 sindicatos que fazem parte da entidade. É o primeiro bloqueio desse tipo feito pelo TST. Na liminar, o ministro decidiu que multaria os petroleiros em 2 milhões de reais por dia em caso de descumprimento da decisão. Descumpriu. Mandou ver, ministro. Bom dia, Ivonete Marques, do Araras, querida. Bom dia para você. Aqui, é uma matéria esquisita no Jornal Povo. Camilo entra com representação criminal contra o deputado do PSL, André Fernandes. Né? Por que é esquisita? Não diz exatamente o que é que o André fez. Acusa André Fernandes de usar espaço nas redes sociais para a prática de calúnia, injúria e difamação. Mas o que é que exatamente disse o deputado André Fernandes para ser acusado de prática de calúnia, injúria e difamação? A notícia não diz. O governador Camilo Santana entrou com representação criminal contra o deputado estadual André Fernandes. A ação, que tramita na Procuradoria-Geral da Justiça, acusa o parlamentar... Tramita na PG, na Procuradoria. Pode ter se originado lá, tem que tramitar na Justiça, né? Que negócio esquisito, né? Vai lá. Foi o que escreveu o rapaz aqui, né? Tramita na Procuradoria-Geral da Justiça, acusa o parlamentar de calúnia, difamação e injúria. Notificado, Fernandes tem 10 dias, não diz o que é, né? Tem 10 dias para se manifestar sobre o teor do processo. De acordo com o documento, para além da crítica política, o representado tem usado as redes sociais para divulgar mentiras e ofender a imagem do peticionante. Mas quais foram as mentiras? Que serviço de informação, né? Li a matéria toda, busquei, não tem. Eu imagino que seja porque eu vi nas redes sociais. Mas quem não viu? Cadê o jornalista para explicar para os leitores o que foi que o André Fernandes fez, que irritou o governador a ponto de ele entrar com uma ação contra o deputado, que tem o direito de falar o que bem entender, é eleito para isso, tem o manto do mandato para isso. Ainda segundo o documento, o deputado fez isso para angariar votos e continua a fazer agora enquanto parlamentar. Pois é, fez para angariar votos, agora faz para quê? Ainda, vamos lá, embora tenha dado entrada na PGJ em junho deste ano, a notificação é assinada pelo segundo procurador de Justiça, José Maurício Carneiro, com data de 22 de novembro. Neste domingo, pelo Twitter, Fernandes voltou a acusar o governador de divulgar entrega de obras no Estado sem atribuir os créditos ao governo de Jair Bolsonaro. Isso é mentira? Foi por isso que o governador se irritou? As obras do Anel Viário, na BR, são obras do governo federal. O deputado André foi lá e disse, olha, está mentindo aqui o Camilo Santana quando diz que ele está abrindo os estados, ele está fazendo aquilo. Não, isso é obra do governo federal.
Então, o Camilo, sendo verdadeiro, é que estaria se apropriando dos recursos e da imagem do governo federal. Para ele, sim, tirar proveito político. A postagem faz referência a texto no qual o petista diz que está vistoriando obras da CE 060 com anel viário, próximo do viaduto que liga Fortaleza a Maracanaú. Fernandes também é alvo de processo disciplinar. A partir daqui, ele vai tratar... Olha o jornalista. Acabou a matéria. A partir daqui, quer dizer, mais da metade da matéria vai falar agora, para dizer, olha, esse deputado é ruimzinho mesmo, já tem até um processo contra ele lá na Assembleia. Tal, chamou um deputado lá, dizendo que tinha parte com crime, tal, etc. Rapaz, é muita vagabundagem esse tipo de jornalismo, viu? Porque tudo bem que faça um pequeno histórico, mas metade da matéria, e não disse exatamente o que foi mentira, o que se viu. Porque se é só isso, acho que o jornal faz até contra o governo. Então, o deputado foi lá e disse que o Camilo se esqueceu de dizer que a obra era do governo federal. Isso é difamação, isso é injúria. Dá a entender que é uma perseguição contra o deputado. Pelo que eu li aqui na matéria. Eu não li a representação. Não li o processo. Mas pelo que está na matéria, parece uma perseguição. Porque não tem na matéria alguma coisa de, puxa, esse deputado realmente difamou o nosso governador, injuriou o governador. Não tem. Qual é o trecho que diz isso? Que motivou a irritação do governador? Lamentável. Se é só isso, é lamentável a atitude do governador. Se não é só isso, é lamentável esse texto do Jornal Povo. Então, de qualquer forma, será lamentável. Manchete da Folha de hoje. Campanha de Bolsonaro foi mais cara que o declarado. Olha só como é que a Folha vai dizer essa matéria. Como é que vai fazer a manchete lá dentro. Aguarde só um pouquinho. Aqui é da capa, tá? Campanha de Bolsonaro foi mais cara do que o declarado. Na verdade, tinha que ter um do, né? Mas vai lá. Notas do PSL mostram 11 milhões de santinhos. O valor, R$420 mil, omitidos pelo presidente. Omitidos pelo presidente. São notas dos diretórios estaduais. Aí diz, olha, omitidos pelo presidente. Análise de centenas de notas fiscais que integram a prestação de contas eleitorais, quer dizer, foram apresentadas. Dos 27 diretórios estaduais do PSL, mostra que a campanha presidencial de Jair Bolsonaro foi mais cara do que a declarada por ele à Justiça Eleitoral. O Bolsonaro declarou aquilo que ele gastou com a campanha dele. A Folha está falando de casos de diretórios municipais, estaduais, que gastaram a sua campanha. E faziam santinhos também do Bolsonaro. O Bolsonaro era o carro-chefe dos caras. Foi o Bolsonaro que elegeu esse monte de gente. O PSL não tinha ninguém no Congresso, era 4 no máximo. Passou para 50 e pouco. Documentos revelam que ao menos R$420 mil parte em dinheiro público do fundo eleitoral, né, onde o que o presidente sempre refutou, foram usados para a confecção de ideias. O que o Bolsonaro disse que a campanha dele, a que ele fez, foi aquele gasto. E não usou o fundo eleitoral. O que não quer dizer que os diretórios municipais e estaduais não tivessem usado o fundo e não tivessem feito a campanha. Besteira, sabe? Bullshit, né? Como diz. Olha a manchete lá dentro. Campanha de Bolsonaro não declarou à justiça 11 milhões de santinhos. Como o valor do dinheiro é muito pouco, R$420 mil, nenhum vereador gasta só isso. Só para início de conversa. Acho que um vereador aqui em Sobral não gasta só isso, a campanha. Aí a Folha, como quer dar um tom de escândalo, e R$420 mil é pouco, bota 11 milhões. Você olha para 11 milhões, né? Aí vai atrás de santinhos. Campanha de Bolsonaro não declarou à justiça 11 milhões de santinhos, que dá 420. Aí traz um gráfico. Fernando Haddad gastou 37 milhões e meio, o Ciro gastou 24 milhões e 400 mil e o Bolsonaro gastou 2 milhões e 460 mil.
Se colocar esses 420 mil, né, que os diretórios declararam, não foi a Folha de São Paulo que fez um trabalho minucioso nos diretórios e descobriu, não. Está declarado, são documentos que estão lá no tribunal. Como é que pode dizer que omitiu? Então, mesmo que colocasse isso daí, não chegaria a 3 milhões. Não chegaria a 3 milhões a despesa do Bolsonaro na campanha. Haddad foi 37, 10 vezes mais do que 10 vezes mais, mesmo se colocar esses 11 milhões de santinhos. O Wellington Macedo disse que ia ligar para cá, deve estar ligando para cá, não está... Qualquer coisa, Wellington, atingir o teu telefone, a gente conversa aqui assim mesmo. 3614 9045. Se tu puder ligar nesse daí, 3614 9045. Pois bem, besteira, né? Olha que a Folha traz de manchete. 11 milhões de santinhos. Aí tinha mais coisa aqui, o Wellington já quer entrar. Pronto, tá ligando agora. Aí já eu falo contigo, Wellington. Eu queria trazer... Primeiro assim, como é que não estão dando destaque para a diminuição de homicídios, né? 45%, não, isso aqui é uma outra coisa. Aí eu queria trazer, assim, no Rio de Janeiro, vamos falar especificamente sobre o Rio, né? O que é que diz o Estadão? Rio, homicídio cai, mas ação policial preocupa. Aí diz, número de vítimas de homicídio é o menor desde 1991. Veja só, o número de homicídios no Rio de Janeiro, de pessoas, de cidadãos, de assassinatos, é o menor desde 1991, quando o Instituto começou a medir, a monitorar a violência. Olha só. O Estadão traz isso. Rio, homicídio cai, mas ação policial preocupa. Tudo bem. Número de vítimas de homicídios é o menor desde 1991, mas óbitos por ação policial são os maiores da série histórica iniciada em 98. Vamos lá. Aí o que é que vai dizer o Globo, que é lá do Rio, né? Década de confrontos. Letalidade policial bate recorde. Quer dizer, a ênfase foi na letalidade policial, os policiais matando. Quer saber se houve um confronto maior e, por causa desse confronto, menos gente tenha morrido. Números do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, de outubro, revelam que o Rio está entre extremos na guerra contra a violência. As mortes em operações policiais no estado chegaram a 1.546 casos este ano, a maior marca desde 98, apesar da queda dos homicídios e dos roubos de carro. Então, a queda dos homicídios vem com um apesar e no final do parágrafo. Olha a inversão da manchete. Um absurdo. Bom, se der tempo, eu volto a falar. Estatísticas de extremos. Combate à violência. Homicídios dolosos caem, mas mortes em confrontos batem marca histórica. Pelo menos dentro, inverteu um pouco, né? Bom, deixa eu dar um bom dia para não perder aqui na timeline, né? Karina já fala com o Wellington Macedo, que está na linha, e vai falar aqui sobre as provas do SPAES. Segundo ele, muitas delas fraudadas, né? Tem criança fazendo prova por outras crianças. Se isso é verdade, além do crime em si, que é uma fraude, a escola seria uma escola de bandidos. Crianças em formação estão sendo convencidas a fazer provas por outra. De vez em quando, a gente encontra essas pessoas muito inteligentes sendo presas quando estão fazendo prova em vestibular, medicina principalmente, cobrando caro para fazer prova pelos outros. Se isso está acontecendo em Sobral, Sobral está formando esses bandidos. E o pior, pessoas inteligentes, né? Que são convencidas de que fazer fraude é uma coisa normal. Já eu trago o Wellington com essas denúncias. Karina Menezes, faltou tudo. O André Fernandes, aqui em Sobral, foi inaugurada uma UPA e teve a participação só na turminha deles. Está de parabéns o André Fernandes. É verdade, a UPA aqui em Sobral, teve grana também do Estado e do município, mas a fatia maior é do governo federal. Silveira Rocha, amigo, esse modelo de se fazer pai dos filhos dos outros, falo com relação ao procedimento do governador Camilo, foi copiado de Cid Gomes, que quando prefeito de Sobral, os governos faziam as obras e ele colocava a placa e depois ainda dava uma rasteira no padrinho.
Auriclésio Macedo, bom dia, meu amigo de infância lá do Araras, bom dia. Isso não me surpreende. Se o deputado federal do PSOL tem a audácia de chamar o juiz federal e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de ladrão em rede nacional, imagina essa acusação do governador Camilo contra o deputado estadual André Fernandes. Não me surpreende esse pinga-fogo. Bom dia para André Lima Ramos, bom dia Osmar Mesquita, bom dia Wellington Macedo, diretamente de Brasília. Como vai, meu amigo? Bom dia, Luciano Cleber. Bom dia a todos os meus queridos sobralenses e a todos que estão em Fortaleza ouvindo essa programação pela emissora que repercute o seu programa. Prazer novamente estar de volta. Fala para mim o que é que está acontecendo. Eu vi seus vídeos e dão conta aí de alguns alunos dizendo que estarão fazendo prova em nome de outros alunos. Eu custo acreditar. Eu vejo seus vídeos, Wellington, assim, pô, não é verdade, não é possível isso que... Eu acredito em você, mas a realidade eu acho muito grosseira para acreditar. Explica melhor isso para mim. Me convence disso, por favor. Luciano, infelizmente, eu venho há 2 anos alertando o povo de Sobral e do estado do Ceará, porque é um problema concentrado não apenas em nosso município, mas abrange todos os municípios do estado do Ceará. Uma avaliação externa que foi criada para medir o índice de aprendizado dos alunos do ensino fundamental de Sobral e do estado do Ceará, infelizmente, foi adulterado por conta da ganância por dinheiro. Todos sabem que cada prova preenchida traz um lucro de R$2.000 para a escola. Escolas como o CAIC, aí na cidade de Sobral, que somando os alunos do 2º, do 5º e do 9º ano, são cerca de 400 crianças que vão passar por essa avaliação, dá um montante de R$800.000 que essa escola vai receber para gastar de forma livre, sem prestação de conta com o governo do estado, tá? Outros detalhes, Luciano, tenho recebido ligações de crianças de 12, 13 anos de idade, de adolescentes de 15 anos de idade, que cursam o ensino fundamental, o 9º ano, o 5º ano, não só da cidade de Sobral. Ontem eu fui procurado por adolescentes do município de Meruoca, onde também nós identificamos aqueles laudos assinados por um pediatra sobralense com informações falsas, né, atestando crianças com retardo mental e outros problemas cognitivos. Recebemos também ligação de famílias de Mucambo, alertando também que as diretoras das escolas estavam tentando forçar com ameaça que as crianças e os adolescentes tinham que comparecer no dia de hoje para fazerem a avaliação do 9º ano, ameaçando, inclusive, reprovar esses alunos caso eles faltem. É importante ressaltar, Luciano, que essa avaliação externa, o nome já diz, avaliação externa. Ela não tem nenhum vínculo com o boletim escolar dessas escolas. Ela não tem nenhum vínculo com a pontuação, que inclusive são falsas, né? Essas escolas que não ministram aulas de geografia, de história e outras disciplinas, concentrando apenas em português e matemática, a direção dessas escolas falsificam essas notas. Essas crianças, quando chegam no ensino fundamental, são criminosamente prejudicadas porque não viram essas disciplinas no ensino fundamental, né? E recebi também ligação de uma família de Alcântaras, onde também o município de Alcântaras acata esse método criminoso de laudos falsos, assinados também pelo pediatra do município de Sobral. Então, é importante deixar claro para todos que estão à escuta do seu programa. Essa avaliação externa do SPAES só traz lucro financeiro para os gestores dessas escolas e para os coordenadores do 2º, 5º e 9º ano. Os professores, Luciano, que não concordam com essa máfia dessa organização criminosa encabeçada por funcionários públicos da Prefeitura de Sobral, em especial da Secretaria da Educação, e eu desafio o secretário Ernest Lima, eu desafio o prefeito Ivo Gomes a ligar para o seu programa, a se manifestar, provando que o Wellington Macedo está mentindo. Eu desafio o prefeito Ivo Gomes me
processar. Eu desafio, digo mais, as diretoras que entraram com ação na Justiça Especial contra minha pessoa, alegando danos morais, porque eu estou defendendo e protegendo os direitos dessas crianças. Vocês serão decepcionadas. E eu fiquei sabendo, Luciano, que elas foram obrigadas a assinar os documentos de procuração para não perder o emprego. Eu fiquei sabendo que elas assinaram achando que iam ser testemunha. Mentiram para elas. Mentiram, dizendo que iam ser testemunhas de um processo. Pegaram as procurações dessas diretoras e entraram com processos individuais contra mim. Na próxima semana estarei cara a cara. Nós pedimos a reconvenção e agora nós aqui estamos processando cada uma das 59 diretoras pedindo 10 mil reais de indenização. É bom lembrar, Wellington, se me permite, isso chama-se assédio judicial contra o jornalista Wellington Macedo. Você faz uma litigação de má-fé. Você junta um bocado de gente e abre vários processos contra a pessoa para não dar paz àquela pessoa. Isso não é de agora. A Folha de São Paulo já foi vítima disso pela Igreja Universal, que estimulou, nada contra a Igreja Universal, estou falando de um fato. A Igreja, na época, estimulou aos seus fiéis que abrissem ação contra a Folha de São Paulo em várias partes do país, para que desse despesa para os jornalistas. Teve também na Gazeta, um outro jornal que foi vítima disso, foi a Gazeta, lá no Paraná, quando começou a fazer matérias sobre os salários dos magistrados, dos juízes. Então, eles, sabendo como funciona a justiça, acho isso litigação de má-fé, é chamado assédio judicial. Muitos entraram com processo contra esses jornalistas e a própria justiça depois deu por fim, quando viu que era uma manobra, usando a justiça para fazer injustiça. Então, esse caso do Wellington Macedo, vários órgãos de defesa da imprensa e de jornalistas, inclusive internacionais, criticaram, repudiaram esse tipo de coisa que foi feito com o jornalista e fizeram solidariedade a ele. Eu também sou solidário nesse tipo de coisa. Então, você usa o mesmo processo e bota várias pessoas para fazer, para tentar acossar, para tentar inibir a atitude dele. Pois não, Wellington? Lembrando, Luciano, 2 minutos para você. O mais grave de tudo isso é você chegar para uma criança de 8, 10, 12 anos de idade, mentir para essas crianças, dizendo que elas são obrigadas a fazerem essas avaliações, caso contrário serão reprovadas. Isso é mentira, não são obrigatórias. E outra coisa, Luciana, ainda pior, é você ensinar e colocar na cabeça dessas crianças que substituir os coleguinhas e passar cola é normal. Eles estariam ajudando os coleguinhas de menor desempenho, estariam ajudando a escola a ter destaque na escola nota 10. Isso é crime, isso é vagabundagem. É ensinar as nossas crianças, dentro do ambiente escolar, a prática de crimes como estelionato. Preencher documentos no lugar de outras estelionato, pessoas. falsidade ideológica, um absurdo assim. Vou só para explicar. Essa ideia foi criada pelo, então, governador Cid Gomes. Eu achei meritória. Então, uma escola ajudando outras. A escola das escolas que se destacassem receberiam um prêmio em dinheiro, estímulo. O problema é que uma coisa que era muito boa no início, depois é desvirtuada, como sempre no Brasil. Aí eles pensam agora só em receber a grana e não ajudar os alunos. Aí faz esse tipo de coisa. Se é verdade essa denúncia do Wellington, é o fim do mundo. Como é que uma cidade que se quer campeã nacional de educação está ensinando os seus alunos? É uma escola da criminalidade. E assim, achar que é meritório, né? Não é só dizer que é normal, é meritório. Você é bom, então seja solidário, ajude, porque você fazendo a prova no lugar da outra criança, você vai ajudar a escola a se desenvolver. Todo mundo vai ganhar dinheiro, porque ganha dinheiro desde o vigilante até o diretor da escola. Então, a iniciativa era muito meritória, boa, mas, lamentavelmente, sendo isso verdadeiro, e é possível, sim, há verossimilhança nisso, há um desvirtuamento, sempre o vil metal, né? Então, em vez de o princípio, o objetivo final, ser o desenvolvimento intelectual das crianças, está havendo uma deformação moral em detrimento, né, da formação delas,
para que a escola tenha mais dinheiro e que o município possa bater no peito e dizer que tem a melhor educação. Como é que pode ter a melhor educação com essas práticas? Um caso que aconteça é para vir a público e ser esclarecido, olha, isso não pode acontecer. E como diz o Edson, são vários casos que chegam a ele. E os seus vídeos mostram, tem depoimentos. Se fosse só a palavra do Edson, eu não confiaria, eu custo acreditar nisso, porque é um absurdo dos absurdos. Cara, dá só o teu bom dia, que eu tenho que me despedir também aqui. Só para fechar, Luciano, eu quero alertar mais uma vez, principalmente as mães que têm crianças que são elogiadas pelas escolas como crianças inteligentes, crianças que são bajuladas. Muito cuidado, porque essas crianças, além de fazerem as provas delas, em algumas escolas elas serão colocadas para substituir até 5 amiguinhos, como alunas que me ligaram lá da escola Paulo Aragão, e eu ainda sou mais ousado. Eu quero chamar a atenção dos pais da criança chamada Caiane e de Heloíse, que estudam no 3º ano fundamental da escola Carlos Gereissati. Essas 2 crianças serão usadas juntamente com outras 15 para substituírem colegas de baixo desempenho na escola Carlos Gereissati. Ô, Wellington, não tenho mais tempo, mas está aí. Nome da escola... Que Deus abençoe a todos vocês, Luciano, e em breve estarei passando uma semana em Sobral. Próxima semana, chego segunda-feira para ficar cara a cara... Aí você vem aqui para a gente conversar com mais tempo. Não temos, nesse momento não temos mais. Está aí o nome Caiane, a outra, já nem me lembro o nome da escola, está aí Ministério Público, está aí Conselho Tutelar e está aí Prefeitura. Desmintam, façam isso daí. O André Lima Ramos, Ivo Gomes, você é um fanfarrão, seu monstro você vai pagar diante de Deus, pode esperar. Eu, como pedagogo, me revolto com a educação de Sobral, inadmissível que vocês estão fazendo com as crianças, são marionetes do sistema, absurdo e lamentável. E o Sérgio dizendo que o DENIT passou para o Estado, mas a grana, meu amigo, continua sendo federal. E você negar que a grana é federal, né? Não deve ser uma coisa legal. Amigos, desculpa aí, passei do tempo. Carioquinha, um abraço para você. Hora de desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e a Rádio Paraíso FM de Sobral. Retoma agora o comando do De Olho na Cidade, o meu querido amigo comunicador, líder da audiência, Assis Nascimento. A todos vocês, minha gratidão pela audiência. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, Luciano, você retorna amanhã aqui na Paraíso FM com a conexão com